E se eu te dissesse que agora mesmo você não está parado nem por um segundo, que enquanto você pisca, respira e escuta essa voz, você está sendo lançado pelo espaço em velocidades que a mente humana quase não consegue imaginar. Tudo ao seu redor parece imóvel, a cadeira, o quarto, a cidade inteira, mas isso é só uma ilusão perfeita, tão convincente que engana todos os nossos sentidos. E é justamente por isso que você precisa ficar até o final deste vídeo. Porque conforme essa viagem silenciosa pelo cosmos vai se revelando, você vai entender algo inquietante. Não existe um único instante da sua vida em que você esteja realmente parado. E se você gosta desses mistérios profundos do universo, onde uma simples mudança de perspectiva desmonta tudo o que parece óbvio, já se conecta com este canal agora. Aqui a gente mergulha nessas verdades escondidas do cosmos, sempre até o ponto em que a realidade começa a ficar estranha demais para ser ignorada. E a resposta final para tudo isso vai te fazer olhar para o céu de um jeito completamente diferente. Agora volta comigo para esse instante silencioso. Tudo parece calmo. Você pode estar sentado, deitado em um lugar qualquer, com o mundo parecendo suspenso no tempo. Mas essa calma é enganosa, porque neste exato momento, você, eu, cada pessoa na Terra, os oceanos inteiros, as montanhas mais antigas, as cidades iluminadas e até o ar que respiramos, estamos todos viajando juntos pelo espaço, como se estivéssemos dentro de uma máquina colossal, invisível. A primeira camada dessa viagem é a mais próxima de todas, a rotação do nosso planeta. A Terra gira em torno de si mesma uma vez a cada dia. Esse movimento cria algo tão familiar que quase ninguém percebe, o ciclo entre o dia e a noite. O Sol não está andando pelo céu como parece. Na verdade, somos nós que estamos girando junto com o planeta, como passageiros em um carrossel gigantesco que nunca para. E essa velocidade é absurda. Na linha do Equador, a superfície da Terra se move a cerca de 1.670 km por hora. É mais rápido do que muitos aviões comerciais, mais rápido do que qualquer carro que você já viu na estrada. E ainda assim, não sentimos absolutamente nada, mas isso não é igual em todo lugar. Quanto mais você se afasta do Equador em direção aos polos, menor fica esse deslocamento. Nos polos, quase não há caminho circular a percorrer. Já no Equador, você literalmente acompanha a volta completa do planeta em um único dia. E mesmo assim, você não cai, não voa, não sente nada. A pergunta então se impõe: se estamos girando tão rápido, por que não somos arremessados para o espaço? A resposta está em duas coisas invisíveis, mas fundamentais: a gravidade e a forma como tudo ao nosso redor compartilha esse mesmo movimento. A gravidade da Terra nos puxa constantemente em direção ao centro do planeta. Ao mesmo tempo, tudo que está aqui, o chão, o ar, os oceanos, os prédios e nós mesmos, está girando junto na mesma velocidade como parte de um único sistema perfeitamente sincronizado. É como estar dentro de um avião em voo estável. Quando tudo está em equilíbrio, você pode andar pelo corredor, beber água, até dormir sem sentir a velocidade. Você só percebe quando algo muda, uma turbulência, uma aceleração, uma freada. Fora isso, o movimento desaparece da percepção. Com a Terra é exatamente assim. Ela não está chacoalhando você a cada segundo. Ela gira de forma constante, suave aos nossos sentidos. Por isso, o movimento não parece movimento. Mas a história não termina aqui, porque essa rotação é apenas o primeiro nível dessa viagem cósmica. Agora vem algo ainda maior. A Terra não gira só em si mesma, ela também orbita o Sol. Isso significa que, enquanto você está parado no seu lugar, você está ao mesmo tempo viajando ao redor da nossa estrela em uma trajetória gigantesca, contínua, sem interrupção. E ainda não acabou. O Sol, com todo o seu sistema de planetas, também está em movimento. Ele gira ao redor do centro da nossa galáxia, a Via Láctea, como se fosse parte de uma enorme espiral de estrelas em deslocamento constante. E mesmo a galáxia inteira não está parada.
ela também se move pelo universo, arrastada por forças que não conseguimos ver diretamente, como se o próprio tecido do espaço-pai estivesse em fluxo. E aqui vem o ponto mais estranho de todos. Não existe um parado absoluto. Em física, tudo depende do ponto de referência. Você pode estar parado em relação ao seu chão, mas já está em movimento em relação ao Sol, e ainda mais rápido em relação ao centro da galáxia. O conceito de estar parado é uma ilusão do cotidiano, uma simplificação que usamos para sobreviver ao dia a dia, mas que desmorona quando olhamos para o cosmos. Uma casa não está parada, uma montanha não está parada, uma cidade inteira não está parada. Tudo está em viagem constante por algo muito maior, silencioso e invisível. E talvez a pergunta mais perturbadora não seja apenas entender esses movimentos, mas perceber que você esteve dentro deles, sem nunca sentir um único segundo de interrupção. E quando você entende isso de verdade, algo estranho acontece na sua percepção. A sensação de voltar ao mesmo lugar começa a desmoronar. Porque o lugar que você acha que conhece já não existe mais como antes. Ele foi carregado, empurrado, arrastado por movimentos gigantescos que nunca param. A Terra não repete trajetórias perfeitas em um espaço parado. Ela avança, o Sol avança. E a própria galáxia inteira também está em deslocamento constante. Então, mesmo quando você acredita estar parado, existe uma realidade mais profunda acontecendo. Você está sempre sendo levado adiante. E aqui vem o ponto mais inquietante. Não existe um mesmo ponto absoluto no universo. Existe apenas a ilusão de repetição. Você pode olhar para a sua rua, para o seu quarto, para uma montanha no horizonte e sentir familiaridade, mas tudo aquilo já mudou de posição no espaço desde o último instante em que você piscou. A mente humana foi feita para sobreviver no cotidiano, não para sentir velocidades de centenas de milhares de quilômetros por hora. Por isso, o cérebro simplifica tudo. Ele transforma esse movimento colossal em algo estável, silencioso, quase imóvel. Mas essa estabilidade não é real, é só uma interpretação conveniente da realidade. E o mais impressionante é que essa ilusão funciona tão bem que você consegue planejar o futuro, lembrar do passado, tomar café, responder mensagens, tudo enquanto está literalmente viajando por um oceano cósmico invisível, preso a uma nave natural que nunca desacelera. Agora pense mais fundo. O Sol, que parece tão fixo no céu, também não está em repouso. Ele percorre a galáxia como se estivesse em uma estrada invisível, carregando consigo todos nós. E essa viagem não é curta. Ela é tão longa que atravessa eras inteiras da história do planeta. Cada volta completa do Sol ao redor da galáxia leva cerca de 230 milhões de anos. Isso significa que dinossauros surgiram, dominaram a Terra e desapareceram enquanto essa jornada galáctica mal avançava uma fração do caminho. Civilizações inteiras surgem e desaparecem dentro de um único instante desse movimento maior. E mesmo assim, nós continuamos aqui, tentando medir o tempo com calendários, aniversários e rotinas diárias, como se o universo estivesse parado para nos observar. Mas não está. Ele se move sem pausa, sem descanso, sem retorno real ao ponto de partida. E é justamente aqui que a percepção começa a virar de cabeça para baixo. Porque quando você tenta imaginar esse movimento completo, percebe que ele não é feito de círculos perfeitos e repetições idênticas. Ele é mais parecido com uma espiral viva, onde cada volta acontece em um lugar diferente do espaço. Nada volta exatamente ao mesmo ponto. Nada. Nem a Terra, nem o Sol, nem você. Você pode voltar para a sua casa depois de um dia inteiro fora, mas aquela casa já não está no mesmo lugar do universo que estava antes. Ela foi levada junto. E você também. Isso cria uma ideia quase impossível de ignorar. A realidade não é um cenário fixo onde as coisas acontecem. Ela é um fluxo em movimento constante, onde tudo participa de uma viagem gigantesca sem mapa de retorno. E quanto mais você observa isso, mais claro fica que a noção de estabilidade é apenas superficial.
Embaixo dela existe um sistema inteiro em deslocamento contínuo, onde cada segundo adiciona uma nova camada de movimento invisível. Agora imagine tentar sentir isso diretamente. Não com cálculos, não com números, mas com o corpo. É impossível. E é exatamente por isso que essa verdade passa despercebida na maior parte do tempo. Mas agora você sabe. E quando esse tipo de percepção se abre, é difícil fechar de novo, porque ela muda completamente a forma como você entende cada instante da vida. Antes de seguir, pare por um segundo e observe essa ideia. Você nunca esteve parado nem por um único instante desde que nasceu. Você sempre esteve viajando em escalas que a mente humana mal consegue imaginar. E se você se interessa por esse tipo de descoberta, onde a realidade cotidiana esconde movimentos gigantescos e quase invisíveis, e onde cada detalhe simples pode revelar uma estrutura cósmica inteira por trás, então, veja este vídeo até o final. E se histórias como essa, onde o universo revela o quanto somos parte de algo muito maior e oculto, te prendem de verdade, inscreva-se agora. Aqui, a gente mergulha exatamente nessas camadas escondidas da realidade, onde o que parece parado está, na verdade, em movimento absoluto. E agora que isso ficou claro, a pergunta fica ainda mais profunda. Se nada nunca está no mesmo lugar, o que realmente significa existir, aqui e agora? Mas a Via Láctea também não está parada, e aqui a sensação muda de nível. Porque quando você achava que já tinha entendido o movimento da Terra, do Sol e de tudo ao redor, o cosmos simplesmente abre outra camada, como se dissesse, isso ainda é só o começo. A nossa galáxia inteira está em deslocamento constante, atravessando o espaço como uma estrutura viva, gigantesca, carregando bilhões de estrelas, presas a um mesmo destino gravitacional. E não estamos falando de um passeio suave em linha reta. Estamos dentro de uma trajetória complexa, guiada por forças invisíveis, onde nada realmente fica em um lugar fixo. Mas agora vem o detalhe que muda tudo. A Via Láctea não viaja sozinha. Ela faz parte de um conjunto maior, uma espécie de vizinhança cósmica onde galáxias inteiras se influenciam, se atraem e se reorganizam continuamente. É como se o universo fosse uma cidade sem ruas fixas, onde os prédios não estão presos ao chão, mas ainda assim seguem padrões, fluxos e direções que ninguém enxerga diretamente. E isso gera uma tensão curiosa, porque quanto mais você entende esse movimento em escalas maiores, mais a ideia de aqui começa a perder contorno. Aqui deixa de ser um ponto. Você não está em um lugar fixo. Você está dentro de um conjunto de movimentos que se encaixam como engrenagens invisíveis. E o mais intrigante é que, mesmo assim, a nossa experiência continua calma, sem vibração, sem sensação de deslocamento, sem alerta interno dizendo que estamos atravessando o vazio em velocidade absurda. E isso não é um erro, é uma limitação planejada do nosso corpo. Os nossos sentidos não foram feitos para acompanhar o cosmos, eles foram moldados para detectar o que está perto. Mudanças imediatas, sombras rápidas, calor, frio, impacto, perigo, tudo o que importa para a sobrevivência na superfície de um planeta. Não para perceber estruturas que se estendem por milhões de anos-luz. E é por isso que existe uma diferença tão forte entre sentir e saber. O corpo sente estabilidade, a ciência revela movimento. E quando essas duas realidades se encontram, nasce esse choque silencioso que atravessa a mente. De um lado, você está sentado, do outro, você está viajando junto com tudo o que existe ao redor. E aqui entra uma virada ainda mais profunda. Porque a galáxia não é um objeto isolado, ela está inserida em um fluxo ainda maior, onde grupos inteiros de galáxias interagem por gravidade, formando estruturas colossais que se estendem pelo espaço como redes invisíveis. E essas redes não são estáticas, elas se movem, se reorganizam, se atraem. É como se o universo estivesse sempre em construção, nunca concluído, nunca finalizado, e isso cria uma sensação quase paradoxal. Quanto maior o movimento,
mais estável parece a nossa experiência cotidiana. Quanto mais vasto o deslocamento, mais silencioso ele se torna para nós. E agora pense nisso por um instante. Enquanto você assiste a este momento, enquanto seus olhos percorrem essas palavras, você não está apenas em um ponto da Terra. Você está dentro de uma sequência de movimentos que se sobrepõem: a rotação do planeta, a órbita ao redor do Sol, o deslocamento do sistema solar, o movimento da galáxia e os fluxos maiores ainda, que continuam além do que conseguimos observar diretamente. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, sem pausa, sem interrupção, sem exceção. E ainda assim, a mente humana consegue criar a sensação de um agora fixo, um instante que parece imóvel, como se tudo tivesse parado para você existir dentro dele. Mas esse agora não é uma âncora no universo, é uma construção da percepção, uma forma do cérebro organizar um fluxo que na realidade nunca para. E isso nos leva a um ponto delicado. Se tudo está em movimento, o que significa dizer que algo está parado? Talvez parado não exista como estado absoluto. Talvez seja apenas uma comparação local, um acordo entre o seu corpo e o ambiente imediato. Você está parado porque se move junto com tudo ao seu redor na mesma direção. E isso muda completamente a forma como interpretamos a realidade. Não existe um chão absoluto, existe apenas movimento compartilhado. E esse movimento compartilhado é o que cria a ilusão de estabilidade. Mas há um detalhe ainda mais profundo escondido aqui. Se tudo depende de perspectiva, então o universo não tem um único ponto de referência central. Não existe um centro do movimento simples e visível. Existe uma rede de relações, onde cada objeto influencia e é influenciado. E isso faz com que a própria ideia de localização absoluta comece a desmoronar lentamente. Você não está aqui no sentido fixo. Você está em relação a tudo o que se move com você. E isso abre uma pergunta ainda mais inquietante. Se o espaço não é fixo, o tempo também é tão sólido quanto parece. Mas antes de entrar nesse território ainda mais estranho, precisamos segurar essa primeira revelação, porque ela já é grande o suficiente para mudar a forma como você sente o mundo ao seu redor. O planeta não é um palco, é um veículo, um sistema em movimento constante, sem volante visível, sem freios aparentes, sem manual de instruções humano. E mesmo assim, tudo funciona. Florestas continuam crescendo, oceano continua respirando, cidades continuam acendendo suas luzes à noite, e vidas continuam acontecendo dentro dessa dança invisível. É aqui que nasce a parte mais impressionante de tudo isso. Nós não apenas habitamos esse movimento, nós somos feitos dele. Cada átomo do seu corpo participa dessa trajetória cósmica, sem esforço algum, sem necessidade de ajuste, sem necessidade de controle. E talvez seja por isso que a sensação de paz continua existindo, mesmo dentro de algo tão incompreensivelmente rápido e vasto. Mas essa paz não significa ausência de complexidade. Significa adaptação perfeita a um movimento que já está em andamento há tempos impossíveis de imaginar. E se tudo isso já parece grande demais, ainda estamos longe de chegar ao limite do que está em movimento no universo. Essa pequena diferença de temperatura no fundo cósmico não é só um detalhe técnico, ela revela algo profundo, como se o universo tivesse uma espécie de marco silencioso, um pano de fundo absoluto contra o qual todo o resto se move. E ao medir esse desvio, os cientistas percebem que não somos apenas passageiros da Terra, nem apenas da Via Láctea. Estamos deslizando por esse fundo antigo em uma direção específica, como se todo o nosso conjunto cósmico estivesse sendo puxado por algo maior. E aqui vem o ponto que quebra qualquer sensação de estabilidade. Não existe um lugar parado no universo. Existe apenas movimento em relação a outra coisa. Mas esse fundo primordial, esse brilho antigo espalhado em todas as direções, funciona como uma espécie de referência universal. E quando comparamos nosso sinal com ele, descobrimos que estamos atravessando o espaço em alta velocidade, carregados por tudo o que nos sustenta. Planeta, estrela, galáxia, grupo local inteiro.
Só que isso não acontece de forma isolada. Esse deslocamento não é uma linha reta simples, é mais parecido com uma corrente dentro de outra corrente. A Via Láctea está sendo puxada junto com outras galáxias do grupo local. E esse grupo, por sua vez, não está parado. Ele também está sendo atraído por regiões de gravidade ainda mais massivas, estruturas que não vemos diretamente, mas que moldam o movimento de tudo ao redor. Agora imagine tentar desenhar isso. Linhas que se cruzam, curvas que se dobram, trajetórias que nunca são simples. Não existe um mapa plano do cosmos. O que existe é uma rede viva de fluxos gravitacionais, como rios invisíveis de matéria escura, guiando tudo ao mesmo tempo. E é aqui que a ideia de centro começa a desaparecer de vez. Por muito tempo achamos que havia um ponto especial, primeiro a Terra, depois o Sol, depois o centro da galáxia. Mas cada vez que ampliamos a escala, o centro se dissolve como areia na mão. E o que sobra não é vazio, é estrutura. Uma arquitetura gigantesca, sem um único ponto privilegiado. A própria Via Láctea não está simplesmente vagando sozinha. Ela está sendo influenciada por regiões extremamente densas do universo local, como se estivesse dentro de um campo gravitacional maior, uma espécie de vale cósmico, onde galáxias inteiras escorrem lentamente em direção a pontos de maior concentração de massa. E isso muda tudo. Porque agora não estamos falando apenas de movimentos locais. Estamos falando de algo muito maior. A ideia de que o universo em grande escala tem correntes de fluxo, como se superaglomerados inteiros fossem parte de um sistema dinâmico que nunca para. E dentro desse fluxo, a nossa galáxia é só mais um fragmento enorme, brilhante, cheio de estrelas, mas ainda assim um fragmento sendo levado. E enquanto isso, aqui dentro, nada parece mudar. Você não sente a Terra girando, não sente o planeta orbitando o Sol, não sente o Sol atravessando a galáxia e muito menos sente esse deslocamento colossal em direção às estruturas maiores do cosmos. Tudo isso acontece em silêncio absoluto, como se o universo fosse parado. Mas ele nunca esteve. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. A sensação de calma que temos não vem da ausência de movimento, mas da perfeita sincronização de todos esses movimentos ao mesmo tempo. E agora vem a pergunta que abre outra camada dessa história. Se estamos sendo puxados por estruturas invisíveis, o que exatamente está puxando tudo isso? Porque quanto mais longe olhamos, mais percebemos que o universo não é apenas um conjunto de galáxias espalhadas. Ele é uma teia colossal. Filamentos imensos conectando regiões densas. Vazios gigantes entre elas. E no meio disso tudo, a matéria se organiza como se obedecesse a uma espécie de desenho oculto. Os astrônomos chamam essa grande estrutura de rede cósmica. E dentro dela existem regiões onde galáxias se acumulam como cidades iluminadas à noite, e outras onde quase não existe nada, como desertos infinitos. E a nossa galáxia está em trânsito dentro dessa rede, como se estivesse atravessando uma corrente que não foi feita para parar. E aqui surge uma ideia ainda mais estranha. Mesmo chamado movimento em relação ao fundo cósmico, pode não ser o fim da história. Ele é apenas a referência mais distante que conseguimos medir com precisão. Mas o próprio universo pode conter estruturas ainda maiores, ainda mais lentas, ainda mais antigas, influenciando tudo sem que possamos enxergar diretamente. E isso deixa uma sensação incômoda, a de que estamos sempre vendo apenas uma camada do movimento, nunca o sistema inteiro. Agora imagine por um instante que você pudesse ver tudo ao mesmo tempo. A rotação da Terra como um giro quase imperceptível, a órbita do planeta como um círculo gigantesco, o Sol cruzando a galáxia como uma espiral lenta, a Via Láctea sendo puxada em direção a outra galáxia e todo o grupo local deslizando dentro de um fluxo ainda maior. Tudo isso acontecendo simultaneamente, sem pausa, sem começo, sem fim.
e ainda assim tudo perfeitamente estável aos nossos olhos. É nesse contraste que nasce a verdadeira estranheza do cosmos. Quanto mais movimento existe, mais imutável tudo parece. E talvez seja justamente por isso que, quando olhamos para o céu noturno, sentimos essa mistura de silêncio e vertigem. Porque, sem perceber, estamos olhando para um sistema que está em movimento absoluto, mas que se apresenta para nós como se estivesse em repouso. E agora, existe um detalhe final que muda completamente a forma como entendemos tudo isso. Porque essas grandes estruturas não são apenas cenário. Elas influenciam o destino da nossa galáxia. Elas determinam para onde estamos indo, mesmo que ninguém tenha escolhido esse caminho. E é aqui que a história chega num ponto crítico, onde o movimento deixa de ser apenas um conceito físico e começa a tocar algo muito mais profundo sobre o nosso lugar no cosmos. Se você está percebendo como cada camada dessa jornada revela algo ainda maior por trás do que parecia simples, então esse é exatamente o tipo de investigação que continua além desse ponto. E se você é do tipo que se prende nessas escalas invisíveis do universo, onde cada resposta abre mais 3 perguntas e cada movimento revela um novo nível de realidade escondida, então você já sabe que isso não termina aqui. Aqui a gente explora justamente essas estruturas que quase ninguém para olhar, mas que definem tudo o que existe ao nosso redor. E a verdade é que ainda tem mais uma camada nessa história. Uma camada onde o movimento do cosmos começa a revelar algo que não esperávamos sobre o próprio destino das galáxias. O lar não é um lugar imóvel. O lar é um movimento compartilhado. E quando a gente leva essa ideia até o limite, percebe algo ainda mais estranho, nós não estamos apenas dentro do movimento do universo. Nós somos parte dele em cada escala, como se cada camada da realidade estivesse empilhada sobre a outra, sem nunca perder a coerência. E é aqui que tudo começa a ficar quase impossível de imaginar com a intuição comum. Porque, quando falamos de movimento, o cérebro procura algo fixo para comparar, um chão, um ponto parado. Mas no cosmos não existe esse chão absoluto, existe apenas referência, e cada referência muda tudo. Se você muda o ponto de vista, muda também a história inteira do movimento. O que parece parado em uma escala, em outra escala está disparado em velocidade absurda. E essa sensação de estabilidade que temos no cotidiano é só um efeito de estar junto com tudo ao nosso redor. Mas existe uma pista ainda mais profunda escondida nesse cenário, algo que os cientistas conseguem medir mesmo sem ver diretamente. A assinatura do próprio espaço, uma espécie de eco antigo que ainda atravessa todo o universo e ajuda a revelar como tudo está se movendo em relação ao fundo cósmico. Quando analisamos esse fundo, percebemos que não somos espectadores parados olhando o universo passar. Nós estamos atravessando esse tecido invisível, e cada região de massa, cada aglomerado de galáxias, cada vazio gigantesco, tudo isso puxa e empurra o fluxo geral como se fosse uma corrente gigantesca e silenciosa, e essa corrente não é uniforme. Em alguns pontos ela acelera, em outros, desacelera. Em alguns trechos, ela muda de direção sem aviso. É como navegar em um oceano que não tem superfície visível, apenas forças invisíveis moldando o caminho o tempo todo. Agora vem o detalhe que quebra completamente a intuição comum. Dentro dessa imensidão, existem regiões tão massivas que funcionam como verdadeiros nós gravitacionais, pontos onde o tecido inteiro do movimento parece convergir. Não são objetos isolados. São estruturas colossais formadas por incontáveis galáxias e matéria invisível, puxando tudo ao redor como uma teia em tensão. E quando entendemos isso, fica claro que o nosso movimento não é uma linha reta simples. É uma combinação de puxões, curvas e derivações. Um tipo de dança cósmica onde cada passo depende de todas as forças ao redor, ao mesmo tempo. Mas então surge a pergunta inevitável. Se tudo está em movimento, como conseguimos medir alguma coisa com precisão?
A resposta está em aceitar que o universo não oferece um único referencial absoluto. Ele oferece camadas de referência, e cada camada revela um tipo diferente de verdade. Quando olhamos para a Terra, tudo parece estável. Quando olhamos para o sistema solar, já estamos em órbita. Quando olhamos para galáxias, estamos em rotação contínua. E quando olhamos para escalas ainda maiores, estamos sendo carregados por fluxos gigantescos de matéria e energia que atravessam o espaço. É como se existíssemos em uma sequência infinita de movimentos encaixados, onde nenhum anula o outro, todos coexistem ao mesmo tempo. E nesse ponto, uma coisa precisa ficar clara. Não existe um fora do universo onde possamos assistir tudo isso de maneira neutra. Nós estamos sempre dentro do sistema que observamos, e isso muda completamente a forma como entendemos o que significa estar em movimento, porque movimento não é apenas deslocamento, é relação, é comparação entre estruturas, é diferença entre escalas, e talvez por isso essa ideia seja tão difícil de aceitar intuitivamente, porque ela destrói a noção de um mundo simples e fixo, substituindo por algo muito mais vivo, muito mais dinâmico e muito mais real. A ciência, nesse sentido, não tira o chão da nossa experiência. Ela revela que esse chão nunca foi fixo. Ele sempre esteve se movendo junto conosco de forma tão perfeita que nunca percebemos. E agora vem o ponto onde tudo isso começa a se conectar de maneira mais profunda. Porque, quando juntamos todas essas escalas de movimento, surge uma imagem surpreendente. Não estamos vagando ao acaso, estamos inseridos em um fluxo estruturado, guiado por regiões de densidade, por vazios imensos e por atrações gravitacionais que organizam o grande mapa invisível do cosmos. É aqui que a compreensão muda de nível. Se você se interessa por esse tipo de exploração, onde cada camada da realidade revela outra ainda mais profunda, onde o que parece estático esconde movimentos gigantescos e invisíveis que redefinem tudo o que sabemos sobre o universo. Então continue acompanhando até o final, porque o que vem adiante conecta essas ideias de um jeito ainda mais inesperado, e é justamente nessa última camada que muitos detalhes passam despercebidos à primeira vista, mas fazem toda a diferença para entender o quadro completo. E quando voltamos a olhar para tudo isso com essa nova consciência, algo muda também dentro da nossa percepção cotidiana. O simples ato de existir deixa de ser estático. Cada segundo se torna atravessamento, cada instante se torna deslocamento dentro de deslocamentos maiores. E talvez a parte mais impressionante de tudo isso seja perceber que não há separação real entre nós e o movimento do cosmos. Não estamos apenas observando o universo, estamos sendo conduzidos por ele em uma estrutura tão ampla e tão antiga que mal conseguimos imaginar suas dimensões completas. E mesmo assim, aqui estamos, em equilíbrio perfeito dentro desse fluxo, sem sentir vento cósmico, sem perceber velocidade absoluta, apenas vivendo como se tudo estivesse parado enquanto tudo se move ao mesmo tempo. Mas o universo não funciona com uma única resposta confortável. Ele não oferece um ponto zero onde tudo começa e tudo se mede de forma absoluta. Em vez disso, ele obriga a mente a aceitar algo estranho. Movimento não é uma verdade única, é uma comparação, sempre, e isso muda tudo o que você acha que sabe sobre estar parado. Porque parado só existe quando você escolhe algo para comparar. Se você muda a referência, o que parecia imóvel começa a correr, e o que parecia correr pode, de repente, parecer em repouso. Agora pensa nisso por um segundo, mas não como teoria, como sensação mental. Você nunca esteve realmente parado em sentido absoluto. Nunca. Nem por um único instante. E aqui nasce uma abertura curiosa na história, uma pergunta que fica suspensa no ar. Se não existe repouso verdadeiro, o que exatamente estamos chamando de realidade estável? E quanto mais fundo a gente entra nisso, mais o cenário fica estranho e fascinante ao mesmo tempo. Porque cada camada do cosmos não só se move, ela redefine o que significa movimento.
É como se o universo fosse feito de níveis sobrepostos de viagem, onde cada camada carrega a anterior sem jamais deixá-la fora do caminho. A Terra gira e te leva junto. O planeta inteiro vira uma espécie de plataforma viva. O Sol não observa isso de fora. Ele arrasta tudo com ele enquanto atravessa a galáxia. E a galáxia também não está fixa. Ela participa de um fluxo ainda maior, como se fosse só mais uma corrente dentro de um oceano invisível. E aqui surge outra virada importante. Se tudo está se movendo junto, por que nada disso parece caótico? Por que não sentimos colisão, vibração, instabilidade? A resposta começa a apontar para algo ainda mais profundo. O movimento só vira experiência quando existe diferença entre o que te envolve e o que te atravessa. E dentro desse sistema compartilhado, quase tudo se move junto. Mas segura essa ideia porque ela abre outra porta. Se tudo compartilha movimento, então o que chamamos de velocidade enorme pode ser apenas uma narrativa matemática, não uma sensação física. E isso cria um paradoxo silencioso. O universo pode estar em corrida constante, enquanto nós experimentamos calma. Agora entra uma consequência ainda mais estranha. Se não existe um lado de fora do universo para comparar, então não existe uma velocidade final definitiva que sirva como resposta absoluta. Existem apenas relações. Sempre relações. E isso significa que até mesmo a ideia de rapidez depende do ponto de vista que você escolhe. E é aqui que a mente começa a tropeçar nela mesma, porque ela quer um chão fixo. Um referencial único, algo que diga, é isso, pronto, agora sabemos a verdade do movimento. Mas o cosmos não entrega esse chão, ele te coloca dentro da própria dança e pede que você entenda a dança por dentro. E quanto mais você aceita isso, mais uma percepção silenciosa cresce. Talvez o mistério não esteja em descobrir uma velocidade escondida, mas em perceber que nunca houve um observador fora do sistema para medi-la de forma definitiva. Mas antes de continuar e amarrar tudo isso em uma visão ainda mais ampla sobre o que realmente significa existir em movimento dentro do cosmos, tem um ponto que não pode passar despercebido, porque ele muda completamente a forma como você vai enxergar cada cena comum da sua vida depois disso. Se você se interessa por essas ideias, onde o universo deixa de ser um cenário estático e vira um sistema vivo de movimentos invisíveis, onde até o simples ato de estar sentado na sua casa se transforma em uma viagem cósmica contínua, então, continue até o final deste vídeo, porque o que vem depois vai juntar todas essas camadas em uma única imagem impossível de ignorar. E se esse tipo de exploração profunda sobre a estrutura oculta da realidade te prende, vale acompanhar este canal, porque aqui a gente segue exatamente por esse caminho, onde o cotidiano encontra o infinito e o que parece simples esconde engrenagens cósmicas inteiras. Agora volta para a imagem principal, porque depois de entender que não existe um repouso absoluto, a pergunta muda de forma. Não é mais a que velocidade nos movemos, é como o movimento consegue parecer ausência de movimento. E a resposta começa a se desenhar numa direção ainda mais sutil. O corpo humano não foi feito para sentir o cosmos inteiro ao mesmo tempo. Ele foi calibrado para o próximo passo, o próximo som, a próxima mudança local. Tudo o que está distante demais entra como conhecimento, não como sensação. Isso cria uma divisão fundamental. Você sabe que está em movimento, mas não precisa senti-lo para existir dentro dele. E essa separação entre saber e sentir é exatamente o que torna possível viver dentro de um universo em fluxo constante, sem perder a estabilidade mental. E assim, o cosmos continua, sem pausa, sem borda, sem um único centro privilegiado. E nós seguimos junto, atravessando camadas de movimento que nunca param, mesmo quando tudo ao redor parece absolutamente imóvel. E é justamente aí que o movimento revela um dos seus segredos mais contraintuitivos. Quando uma fonte de luz se aproxima de nós ou se afasta, ela não muda só de posição no espaço, ela muda a própria assinatura da sua onda. A luz pode ser comprimida ou esticada,
como se o universo estivesse dobrando o próprio ritmo invisível do que estamos observando. Isso cria uma espécie de código escondido dentro da luz que chega até nós. É o chamado NTNK Scientific Concept. Efeito Doppler for fenômeno físico de alteração de frequência por movimento relativo. E o mais impressionante é que isso não é teoria distante. Isso está acontecendo agora, enquanto você escuta essa narração. Estrelas que se afastam lentamente mostram sua luz um pouco mais esticada. Já aquelas que se aproximam carregam uma assinatura mais comprimida. O universo inteiro está deixando rastros do seu próprio deslocamento, mas em uma linguagem que não é feita para os olhos humanos diretamente. E aqui surge uma virada importante. Se você não sente a velocidade da Terra, se não sente a órbita ao redor do Sol, se não sente o deslocamento dentro da Entity Place Via Láctea, galáxia onde o sistema solar está localizado. Então, como você sabe que tudo isso é real? A resposta está justamente nesses rastros. Não sentimos o movimento direto, sentimos as consequências dele. E agora vem algo ainda mais profundo. O próprio sistema solar não está parado dentro da galáxia. Ele está em queda constante, girando ao redor de um centro invisível, carregando todos nós como passageiros de um navio que nunca atraca. Só que esse navio não deixa ondas visíveis na água. Ele deixa padrões na luz, na posição das estrelas, na forma como o céu muda com o tempo. E enquanto isso acontece, a Terra continua sua própria dança dupla, girando em torno de si mesma e ao mesmo tempo orbitando o Sol. Dois movimentos ao mesmo tempo. Dois ritmos diferentes, um rápido, outro lento. E nós estamos exatamente no ponto de equilíbrio entre os dois, sem nunca sair do lugar que chamamos de agora. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Se tudo está em movimento, então o repouso não é algo absoluto. Ele é apenas um acordo de perspectiva, uma escolha de referência. Você pode dizer que está parado no chão, mas o chão está girando com a Terra, e a Terra está viajando ao redor do Sol, e o Sol está viajando dentro da galáxia, e a galáxia está se deslocando no universo em expansão. Então, parado onde exatamente? Essa pergunta não tem uma resposta única, e é isso que as torna tão poderosa, porque o universo não parece ter um centro fixo. Ele parece funcionar como um sistema de camadas, onde cada escala redefine o que significa estar em movimento. E agora vem a parte que fecha esse quebra-cabeça de forma quase desconcertante. Se o movimento só é sentido quando há mudança, isso significa que o universo inteiro pode estar em movimento constante e ainda assim parecer completamente estável para quem está dentro dele. Como um rio gigantesco que flui tão suavemente que parece imóvel para quem navega no meio da corrente. E é exatamente isso que estamos vivendo. Um fluxo contínuo de escalas sobrepostas, onde cada nível de realidade adiciona uma nova velocidade que nunca conseguimos sentir diretamente. Mas ainda assim, elas estão lá, e cada uma delas deixa sinais, nos ventos, nos oceanos, nos padrões do céu, na luz das estrelas, na forma como o tempo se organiza na nossa experiência diária. E existe uma última camada nisso tudo que quase ninguém espera. Porque se tudo está em movimento, então até mesmo o que chamamos de noite tranquila não é realmente parada. É apenas uma outra forma de movimento tão constante que o cérebro aprende a ignorar. E é por isso que, quando você olha para cima em um céu limpo, não está vendo algo fixo. Você está vendo uma fotografia em exposição lenta de um universo que nunca parou de se mexer. Agora, pense nisso por um segundo. Se o cosmos inteiro está em fluxo, e nós fazemos parte dele sem sentir esse deslocamento, o que mais pode estar acontecendo ao nosso redor sem que percebamos? E é aqui que este vídeo muda de nível. Porque o que vem a seguir não é só sobre movimento, é sobre o que acontece quando tentamos medir o que, por definição, nunca está realmente parado. Então veja até o fim, porque quando você entende como essas escalas se encaixam, a sensação de estar parado deixa de ser uma certeza
e vira apenas uma ilusão confortável que o universo nos permite experimentar. E se você gosta de mergulhar nesses tipos de histórias onde a realidade esconde camadas inteiras de movimento invisível, onde uma única ideia simples quebra tudo o que parece sólido, então esse é exatamente o tipo de investigação que fazemos aqui. Agora seguimos mais fundo, e mesmo isso já muda completamente a forma como entendemos o lugar que ocupamos. Porque quando começamos a juntar todas essas peças, percebemos que não existe um chão absoluto no universo. Não existe um ponto fixo universal dizendo quem está parado e quem está em movimento. Tudo depende do referencial. E aqui entra uma ideia ainda mais profunda. Quando olhamos para o cosmos em escalas gigantescas, até o próprio conceito de parado começa a perder o sentido. A luz das galáxias distantes nos mostra isso o tempo todo. O deslocamento para o vermelho ou para o azul não é apenas uma curiosidade técnica. É como se o universo estivesse constantemente deixando pistas escritas na própria luz, revelando quem está se afastando, quem está se aproximando e como tudo está mudando de posição dentro de um tecido em expansão. E quando falamos em expansão, não estamos falando de galáxias voando através de um espaço vazio como projéteis. É o próprio espaço que se estica. As galáxias não estão simplesmente correndo umas das outras dentro de um palco fixo. O palco inteiro está mudando de tamanho. E isso cria uma ilusão poderosa. Parece que tudo está se afastando de tudo, mas na verdade é a estrutura do próprio universo que está sendo desenhada em movimento. Só que existe um detalhe ainda mais curioso. Mesmo dentro dessa expansão, ainda conseguimos definir um tipo de referência cósmica, algo como um fundo do universo, uma espécie de eco antigo do nascimento do cosmos que preenche todas as direções. A radiação cósmica de fundo funciona como uma assinatura remanescente do universo jovem, e quando a observamos com precisão, conseguimos medir nosso movimento em relação a ela. É como se, mesmo sem um centro absoluto, o universo ainda nos desse uma espécie de espelho gigante para entender como estamos viajando dentro dele. E esse espelho revela algo surpreendente. Nosso sistema solar não está parado, ele gira dentro da galáxia. A galáxia também não está parada, ela se move dentro de grupos maiores. E esses grupos também participam de fluxos ainda mais amplos, todos empurrados e puxados por gravidade em escalas que desafiam qualquer intuição humana. É um movimento em camadas, como se estivéssemos dentro de um sistema de engrenagens cósmicas gigantescas, onde cada nível carrega o outro sem existir um repouso final. Mas aqui vem a parte que realmente quebra a intuição. Apesar de toda essa velocidade acumulada, nós não sentimos nada disso. Não existe vento cósmico, não existe atrito do espaço. O movimento uniforme simplesmente desaparece da experiência direta. O que sentimos são apenas mudanças, acelerações, interações locais. O resto fica escondido dentro da geometria do universo. E isso leva a uma conclusão desconfortável para a mente humana. Não existe um fora privilegiado de onde tudo possa ser visto parado. Não existe uma sala de controle do universo com uma visão absoluta. Cada observador constrói sua própria leitura do movimento, e todas essas leituras são válidas dentro da física. O universo não escolhe um ponto de vista especial, ele permite infinitos. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão estranho e tão fascinante. Porque ao invés de estarmos no centro de uma estrutura fixa, nós estamos dentro de um sistema onde até o próprio centro é uma ideia móvel. E quando começamos a aceitar isso, uma mudança silenciosa acontece na forma como enxergamos a realidade. O céu deixa de ser um teto estático e vira um mapa dinâmico. As estrelas deixam de ser pontos fixos e passam a ser marcadores de trajetórias, e até o simples ato de existir aqui, agora, passa a significar participar de um movimento que começou muito antes de qualquer vida existir. E agora chega o ponto onde tudo isso se conecta com algo ainda mais íntimo do que parece.
Porque quando entendemos que não existe um repouso absoluto, começamos a perceber que até o tempo carrega essa mesma flexibilidade. O ritmo do universo não é uniforme em todos os lugares. A gravidade curva o tempo, a velocidade altera o tempo, e isso não é teoria distante. Isso já está dentro da tecnologia que usamos todos os dias, mesmo sem perceber. Se você está acompanhando até aqui, é porque já percebeu que essa não é apenas uma explicação sobre estrelas ou galáxias. É uma reconstrução completa da forma como entendemos onde estamos e o que significa estar em movimento dentro da realidade. E histórias assim, onde uma ideia simples desmonta tudo o que parecia sólido, onde a física do invisível revela camadas escondidas do cotidiano, são exatamente o tipo de investigação que continua aqui no canal. Então vale a pena ver cada parte até o fim, porque cada novo nível dessa compreensão muda completamente o anterior. E se esse tipo de mergulho profundo no universo te prende como está aprendendo agora, então você já sabe o que fazer para continuar nessa jornada com a gente. E quando voltamos a esse ponto, tudo parece ainda mais claro, porque depois de atravessar galáxias, campos gravitacionais e escalas cósmicas, percebemos que a pergunta inicial nunca foi apenas a que velocidade estamos indo. A pergunta real sempre foi: o que significa estar em movimento quando não existe um lugar parado para comparar? E a resposta não está fora. Ela está justamente nessa dança contínua em que tudo participa, sem exceção. E talvez a maior surpresa de todas seja essa. Não é que estamos perdidos no universo, é que nunca existiu um lugar fixo para estar. E aqui aparece uma pergunta estranha. Se não existe um lado de fora do universo, então o que exatamente está se expandindo? E mais inquietante ainda, para onde isso tudo está indo? A Menner tenta escapar para imagens conhecidas. Um objeto se movendo dentro de um espaço vazio. Uma explosão empurrando fragmentos para longe de um centro. Mas nada disso encaixa aqui, porque não existe um centro, não existe uma borda, e não existe um fora esperando para receber o universo em expansão. E é justamente nesse ponto que tudo fica desconfortável, porque quando você ouve que o universo está se expandindo, você imagina galáxias sendo lançadas como pedaços de uma detonação cósmica. Mas não é isso. As galáxias não estão correndo pelo espaço. O que está mudando é o próprio tecido onde tudo existe, o espaço entre as coisas. É como se o vazio tivesse uma espécie de elasticidade invisível, só que sem mãos puxando, sem motor, sem direção. Agora pense nas estruturas maiores conhecidas. Dentro da nossa região cósmica, existe uma espécie de vizinhança gravitacional. A galáxia Entity Place, Via Láctea Galáxia, não está sozinha. Ela faz parte de um sistema em que a gravidade ainda mantém tudo relativamente preso, conectado em interação constante. E ali perto, a galáxia Entity Place, Andrômeda, galáxia vizinha, já está numa dança lenta de aproximação, como duas correntes gigantes sendo puxadas uma em direção à outra há bilhões de anos. Mas basta ampliar a escala e a regra muda. O que antes era atração começa a perder força diante de outra dinâmica. Galáxias muito distantes deixam de parecer presas e passam a se afastar. Não porque estão explodindo para longe, mas porque o próprio espaço entre elas está crescendo. E isso cria um cenário quase impossível de visualizar, porque aqui não existe um único movimento dominante. Existem camadas de movimento sobrepostas. Em uma escala, tudo se aproxima. Em outra, tudo se afasta. Em uma escala, a gravidade constrói estruturas. Em outra, o espaço dissolve distâncias. E no meio disso, estamos nós. Mas agora vem a parte mais sutil, aquela que quase passa despercebida. Quando dizemos que o universo se expande, não estamos falando apenas de algo distante lá fora. Estamos falando de uma mudança contínua na forma como distâncias são definidas em escalas gigantescas. E isso significa que o que chamamos de distância não é fixo, é dinâmico. É uma relação viva entre pontos do cosmos. E se a distância muda, o próprio conceito de movimento também muda.
Porque o movimento não é mais apenas ir de um lugar para outro. É também o próprio espaço entre esses lugares se transformando enquanto você observa. E isso cria um paradoxo mental profundo. Você pode imaginar uma galáxia parada no seu lugar, enquanto outra parece se afastar. Mas ao mesmo tempo, nenhuma delas está realmente parada em um sentido absoluto. Porque não existe um sistema de referência final. Não existe um chão cósmico universal onde tudo possa ser medido de forma definitiva. Tudo depende de tudo, e talvez isso seja o ponto mais estranho de todos. Porque quando tentamos buscar um centro, o universo não responde com uma direção. Ele responde com relações, com conexões, com distâncias que mudam dependendo da escala que você escolhe observar. E aqui entra uma mudança de percepção quase inevitável. A sensação de estabilidade que temos no dia a dia começa a parecer uma espécie de acordo local, um pacto silencioso entre forças. A gravidade segurando tudo perto o suficiente para que possamos existir sem sermos lançados para longe. A matéria formando estruturas suficientemente estáveis para que a vida possa acontecer. E o movimento geral do cosmos acontecendo em escalas tão grandes que simplesmente não conseguimos sentir. Mas isso não significa que estamos fora da história. Significa exatamente o contrário. Estamos dentro dela em cada nível possível. Cada átomo do nosso corpo participou dessa jornada. Cada partícula foi forjada em ambientes extremos, em estrelas antigas que já não existem mais. Cada estrutura ao nosso redor é o resultado de bilhões de anos de reorganização contínua da matéria. E quando você pensa nisso por um instante, a ideia de separação começa a desmoronar. Não existe nós e o universo. Existe apenas uma única coisa em movimento se expressando de formas diferentes. E talvez por isso essa ideia seja tão difícil de aceitar de forma intuitiva, porque ela não oferece um ponto fixo para descanso mental. Ela dissolve a ilusão de um observador externo. Mas aqui surge um detalhe ainda mais intrigante. Se o universo não tem um centro e não tem uma borda, então o que ele é, exatamente? A resposta não vem como definição, vem como sensação. É um sistema de relações em transformação constante, um tecido onde cada ponto influencia outro, onde cada distância se conta uma história diferente dependendo da escala, onde o estar aqui e o estar lá são apenas formas temporárias de descrever conexões. E nesse cenário, o movimento deixa de ser exceção, ele vira regra. E agora, depois de atravessar essa mudança de perspectiva, talvez a pergunta inicial já não faça tanto sentido. Porque perguntar para onde vamos assume que existe um destino fixo, um ponto final, um lugar de chegada. Mas o que se revela aqui é outra coisa. Não existe chegada, existe continuidade. E isso muda tudo. Porque se tudo está em movimento e o próprio espaço participa desse movimento, então a realidade não é um palco onde coisas acontecem, é o próprio processo acontecendo. E mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando a noite parece parada, mesmo quando uma cidade inteira parece congelada no tempo, nada disso está realmente parado. Tudo está inserido nesse fluxo invisível que nunca começou e não mostra sinais de terminar. E é exatamente aí que a compreensão mais profunda começa a se formar. Não estamos observando o universo de fora, tentando decifrar algo distante. Estamos sendo parte dele enquanto ele se interpreta através de nós, em tempo real. E isso leva a uma última virada de percepção, porque se o universo não é um objeto, mas um processo, então a pergunta não é mais onde ele está indo, mas como é existir dentro de algo que nunca para de se redefinir. E talvez, quando essa ideia finalmente assenta, a expansão deixa de parecer uma curiosidade cósmica e passa a ser o pano de fundo de tudo o que chamamos de realidade. E isso nos leva a uma ideia ainda mais estranha, quase desconfortável de tão profunda. Porque se cada movimento deixa uma assinatura no universo, então existe outra camada que quase ninguém percebe de imediato. Nós não estamos apenas nos movendo dentro do cosmos. Nós também estamos olhando para o passado dele o tempo inteiro. A luz não chega instantaneamente.
ela viaja. E isso muda tudo. Quando você observa uma galáxia distante, você não está vendo ela como ela é agora. Você está vendo como ela era há milhões, às vezes bilhões de anos. É como se cada ponto de luz no céu fosse uma espécie de máquina do tempo natural, trazendo versões antigas do universo até os seus olhos. E isso cria uma distorção mental poderosa. Enquanto você acredita estar olhando para um mapa do presente, na verdade você está enxergando uma colagem de épocas diferentes. Algumas regiões do cosmos que vemos hoje já podem ter mudado completamente, ou até deixado de existir na forma que conhecemos. Mas aqui vem o detalhe mais inquietante. Quanto mais longe você olha, mais antigo fica o universo que você enxerga. É como se o espaço fosse também uma espécie de arquivo vivo, onde cada distância é uma página anterior da história cósmica sendo lida em tempo real. E então surge uma pergunta quase inevitável: será que existe um agora único no universo? A resposta surpreendente é não de forma simples. Na escala cósmica, o que chamamos de agora começa a perder sentido. Diferentes regiões do universo não compartilham o mesmo relógio absoluto. Tudo depende do observador, da distância, do caminho que a luz percorreu. E isso abre uma fenda na nossa intuição. Porque enquanto aqui na Terra o tempo parece sólido, sincronizado, quase confiável, lá fora, entre galáxias, o tempo se espalha como camadas sobrepostas. O presente de um lugar pode ser o passado extremo de outro. E aqui entra uma consequência ainda mais forte. Existe uma distância tão grande entre nós e certas regiões do cosmos que a expansão do universo faz com que essas galáxias se afastem de nós mais rápido do que a luz consegue compensar. Não porque elas estejam quebrando as regras, mas porque é o próprio espaço entre nós que está se esticando. Isso significa que há partes do universo que já estão, na prática, fora do nosso alcance observável futuro. E mesmo assim, nós ainda vemos a luz antiga delas chegando agora. Então, o que isso realmente quer dizer? Quer dizer que o universo não é apenas um lugar. Ele é também uma espécie de processo em camadas, onde cada ponto no espaço carrega uma versão diferente do tempo. E enquanto tentamos montar essa imagem, algo ainda mais sutil começa a aparecer. Nós não estamos apenas dentro da expansão, nós somos parte da leitura dessa expansão. Cada medição que fazemos, cada telescópio apontado para o céu, cada mapa da estrutura cósmica, tudo isso é o universo tentando se entender através de um ponto específico dentro dele mesmo. E isso muda completamente o papel do observador. Você não é um espectador externo olhando para um sistema distante. Você é uma das formas pelas quais esse sistema se torna consciente da própria estrutura. Mas existe um detalhe ainda mais profundo escondido nisso tudo, e ele costuma passar despercebido até mesmo quando entendemos tudo isso racionalmente. Se o tempo depende da posição, e a luz nos entrega versões diferentes do passado, então o que chamamos de realidade presente nunca é algo fixo. É sempre uma reconstrução baseada em sinais atrasados, em informações que chegam com delay cósmico, em pedaços de um universo que já mudou enquanto a mensagem ainda estava a caminho. E isso cria uma espécie de ilusão contínua de simultaneidade, como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo, quando, na verdade, tudo está chegando em tempos diferentes. Agora pare por um segundo e observe o peso disso. Cada estrela no céu pode estar em um momento histórico diferente. Cada galáxia pode estar vivendo um capítulo completamente distinto da história universal. E ainda assim, tudo isso aparece para nós como uma única imagem coerente. Mas essa coerência não está no universo. Ela está na forma como nossa mente organiza o atraso da luz. E aqui surge a virada mais desconcertante de todas. Se o que chamamos de agora é apenas uma construção baseada em sinais atrasados, então o presente não é um ponto, é uma superfície de interpretação. E essa superfície muda dependendo de onde você está no cosmos. Mas tem algo ainda mais profundo se esperando aqui.
Se o universo é uma rede em expansão e cada ponto dessa rede percebe o tempo de forma diferente, então a própria ideia de onde tudo está indo começa a se dissolver. Não existe uma direção única. Existe uma geometria de relações em transformação constante. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a se conectar com uma ideia maior, quase vertiginosa, porque isso significa que o universo não apenas se expande no espaço, ele se reorganiza na forma como o tempo é experimentado dentro dele. Agora, antes de seguir para o próximo nível dessa compreensão, existe um ponto crucial que não pode passar despercebido. Se você está acompanhando essa sequência de ideias, perceba o que está acontecendo aqui. Cada camada que abrimos não elimina a anterior, ela apenas revela que existe algo mais profundo sustentando tudo. E se isso já parece intenso, o próximo passo muda completamente a forma como entendemos observação e existência dentro do cosmos. Porque talvez o mais impressionante não seja o universo se expandindo, mas o fato de que, em cada ponto dessa expansão, existe algo tentando decifrar o que essa expansão realmente significa. E é exatamente isso que vai nos levar adiante. E quando a gente entende isso de verdade, algo muda no fundo da percepção, porque esse movimento que parecia só deslocamento começa a parecer vínculo, como se cada coisa no universo não estivesse indo para algum lugar, mas sim sendo mantida dentro de uma estrutura invisível que nunca para de se reorganizar. E aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe na primeira vez. O movimento não é exceção no cosmos, ele é a regra. O que chamamos de estar parado é só um acordo humano, uma ilusão confortável criada porque estamos sempre dentro do mesmo sistema de referência. Mas fora dele, nada realmente está parado. E agora vem a pergunta que abre outra camada dessa história. E se o movimento não for só consequência do universo, mas parte da forma como ele existe? Porque quando você começa a olhar por esse ângulo, até o silêncio entre galáxias parece ter direção, parece ter estrutura. Pensa nisso com calma. A gente fala de órbitas, rotações, expansões, como se fossem coisas separadas. Mas na prática, tudo isso é um único tecido se dobrando, uma espécie de coreografia gigantesca onde cada objeto não escolhe apenas se mover, ele responde ao que está ao redor. Nada dança sozinho. E é aqui que a ideia de isolamento começa a desmoronar, porque uma galáxia não existe sozinha. Ela é puxada, deformada, guiada por outras massas invisíveis, e até o espaço entre elas não é vazio de verdade. Ele participa da história, ele carrega tensão, ele carrega memória gravitacional. Mas o mais impressionante ainda está por vir. Se você voltar para o nível menor, para o nosso cotidiano, você percebe que esse mesmo padrão se repete em escala humana. Nós também não nos movemos sozinhos. Nossos corpos, nossos hábitos, até nossas ideias, são respostas a sistemas maiores que nem sempre conseguimos enxergar. Isso cria uma sensação estranha, porque ao mesmo tempo em que parece que somos pequenos diante do cosmos, também fica claro que nada em nós está desconectado dele. Cada respiração carrega a herança de um planeta em rotação. Cada gesto carrega uma história de gravidade acumulada por bilhões de anos. E agora vem o ponto que realmente vira a chave dessa parte da história. Se tudo está em movimento, porque tudo responde a tudo, então o universo não é uma coleção de objetos. Ele é uma rede de relações em constante atualização. Uma espécie de mapa vivo onde cada ponto depende do outro para fazer sentido. E isso muda até a forma como a gente entende o tempo, porque o tempo não é só um fluxo externo passando por tudo. Ele é o registro dessas interações. É como se cada movimento deixasse uma marca que nunca desaparece completamente, apenas se integra ao próximo movimento. E quando você começa a olhar assim, até a ideia de origem muda. Não existe um ponto isolado que explica tudo sozinho. Existe uma sequência contínua de estados que se empurram para frente, carregando informações antigas dentro de formas novas. Mas então surge uma dúvida inevitável. Se tudo é conexão, se tudo é movimento herdado,
Onde exatamente estamos dentro disso? Qual é o nosso papel real nessa rede que nunca para? E aqui a resposta não vem como explicação simples, ela vem como percepção. Nós não estamos fora observando o movimento. Nós somos uma das maneiras pelas quais o movimento se reconhece. A consciência não está separada do sistema. Ela é parte dele tentando se entender por dentro. E isso cria uma espécie de vertigem tranquila, porque ao mesmo tempo em que tudo parece enorme demais para ser compreendido, tudo também parece íntimo demais para ser ignorado, como se o universo estivesse acontecendo não só ao nosso redor, mas também através de nós. E agora presta atenção nisso, porque esse é o ponto onde muita gente se perde na própria interpretação. A gente costuma pensar que pertencimento significa estabilidade, mas no cosmos, pertencimento significa participação no movimento. Estar dentro não é estar fixo, é estar incluído na mudança. E talvez seja por isso que a ideia de retornar ao mesmo lugar nunca funcione de verdade, nem no espaço, nem na experiência, porque o sistema inteiro já mudou enquanto você tenta voltar. Você volta, mas volta para algo que já seguiu adiante, e isso não é perda, é continuidade. E aqui a história começa a ficar ainda mais interessante, porque se tudo é continuidade, então cada instante carrega mais informação do que parece. Não existe momento vazio, existe apenas camadas de movimento que ainda não foram totalmente percebidas. E quando você observa isso até o fim, uma sensação começa a crescer. A de que a realidade não é algo que a gente atravessa, é algo que a gente acompanha de dentro, como parte do próprio fluxo. Mas agora vem a virada mais sutil de todas. Se tudo está em movimento, e se esse movimento é relação, então a pergunta não é apenas para onde tudo vai. A pergunta é o que faz tudo continuar se reconhecendo como parte do mesmo sistema. E essa resposta ainda não está totalmente fechada. Porque quanto mais fundo a gente olha, mais o universo parece responder com outra pergunta, como se ele estivesse constantemente nos empurrando para observar de novo de outro ângulo mais fundo. E talvez seja exatamente aqui que a gente precise continuar prestando atenção, porque quando você começa a perceber que tudo ao redor não só se move, mas se conecta em movimento, fica impossível olhar para qualquer coisa da mesma forma. Nada está isolado, nada começa do zero, nada termina de verdade. Tudo é passagem dentro de uma estrutura que ainda estamos aprendendo a enxergar. E o mais inquietante é que isso não se aplica só ao cosmos distante. Se aplica ao chão que você pisa agora, ao ar que você respira, ao momento que você está vivendo sem perceber que ele também já está se transformando em passado enquanto acontece. E é por isso que essa parte da história não fecha. Ela continua aberta, como se cada observação fosse só um recorte temporário de algo muito maior que ainda está se revelando aos poucos. Cada ano é uma volta completa ao redor do Sol. E mesmo assim, essa volta não acontece sozinha, isolada. Ela vem acompanhada de uma coreografia inteira que nunca para de se repetir sem ser exatamente igual. A Lua gira ao redor da Terra, puxando oceanos inteiros com uma força invisível, desenhando marés que respiram como se o planeta tivesse um pulso. E enquanto isso, a Terra segue acompanhada pelo Sol, que por sua vez atravessa a nossa galáxia, a Via Láctea, carregando tudo o que chamamos de aqui, como se fosse apenas uma pequena chama dentro de um movimento ainda maior. E o mais impressionante é que nada disso é desordenado. Quando a gente amplia a escala, percebe que o universo não é um caos bruto. Ele parece mais uma arquitetura em movimento. Uma construção onde cada órbita, cada atração gravitacional, cada ciclo de repetição mantém algo unido. O tempo não é apenas passagem, ele é estrutura. Ele é o que permite que essas repetições não colapsem, mas persistam. É por isso, que a ideia de harmonia fica cada vez mais forte quanto mais a gente observa. Harmonia não como silêncio absoluto, mas como encaixe entre forças que puxam em direções diferentes e ainda assim conseguem manter estabilidade. A Terra não cai no Sol porque está sempre em movimento.
A Lua não se perde porque está sempre presa a um equilíbrio delicado. E o próprio Sol não está parado no vazio, ele também dança dentro da galáxia, seguindo trajetórias que se cruzam com bilhões de outros sistemas. Mas agora vem uma camada ainda mais estranha dessa história. Se tudo isso estivesse acontecendo ao mesmo tempo, de forma consciente para nós, se pudéssemos sentir cada velocidade simultaneamente, a experiência do mundo simplesmente entraria em colapso. O chão deixaria de ser chão. A ideia de direção perderia sentido. Cada segundo seria uma avalanche de deslocamentos sobrepostos. E talvez seja por isso que a percepção humana foi filtrada. Não como uma mentira, mas como uma forma de sobrevivência. Porque a realidade completa não foi feita para ser sentida de uma vez só. Ela foi feita para ser habitada aos poucos. E quando a gente começa a entender isso, surge uma pergunta desconfortável. Essa estabilidade que sentimos é permanente? Ou é só um intervalo dentro de algo muito maior que ainda está em andamento? Aqui entra um detalhe que muda tudo. A nossa galáxia não está isolada, ela faz parte de um conjunto maior, um emaranhado de galáxias que se influenciam mutuamente. E mesmo esse conjunto está inserido em uma estrutura ainda mais ampla, onde tudo parece conectado por filamentos invisíveis, como se o universo inteiro fosse uma rede em expansão contínua, puxando distâncias, reorganizando espaços, redesenhando o próprio longe e o perto o tempo todo. E dentro dessa imensidão, o que chamamos de estabilidade pode ser apenas uma fase temporária de organização, um momento em que as coisas ainda conseguem permanecer juntas antes de futuras transformações. E é aqui que o pensamento fica mais intenso, porque até aquilo que parece eterno tem ciclos. Estrelas nascem, evoluem e desaparecem. Sistemas inteiros mudam de configuração ao longo de tempos tão que parecem irreais para qualquer experiência humana. Até o nosso Sol, esse ponto fixo no nosso céu cotidiano, não é imutável. Ele também está dentro de uma história. E nesse instante, quando essa ideia realmente assenta, existe um ponto de virada silencioso. Se o lar não depende de estar parado, mas de permanecer coerente dentro do movimento, então tudo muda de significado. Se essa noção de lar e movimento te intrigou e você sente essa necessidade de entender como estruturas tão instáveis conseguem sustentar algo tão instável quanto a vida e a consciência, continue acompanhando essa investigação com atenção, porque o que vem a seguir revela camadas ainda mais profundas dessa mesma harmonia escondida no movimento. E depois dessa reflexão, a sensação de estabilidade não desaparece, ela apenas muda de forma. O chão continua firme, mas agora ele também é visto como parte de algo em trânsito. A mesa continua sendo mesa, mas agora ela está sobre uma esfera que não para de se mover. A casa continua sendo casa, mas ela participa de um deslocamento que nunca foi percebido diretamente, apenas inferido, e isso não torna a vida menos real. Pelo contrário, torna tudo mais raro, porque estar consciente dentro de um sistema que se move em tantas escalas ao mesmo tempo é uma condição extremamente específica, um ponto de observação localizado dentro de um fluxo gigantesco de mudanças. E talvez por isso a mente humana insiste tanto em criar pontos fixos, não porque eles existam de forma absoluta, mas porque são necessários para navegar essa complexidade sem se perder nela. No fim, o que fica não é a ideia de que estamos parados ou completamente em movimento. O que fica é algo mais sutil. A percepção de que a realidade não escolhe entre estabilidade e deslocamento. Ela mantém os dois ao mesmo tempo, em camadas diferentes, como se o universo inteiro fosse uma combinação de ritmos que nunca se anulam. E agora, depois de ver tantas escalas empilhadas uma sobre a outra, sobra uma última tensão no ar. Se tudo que parece fixo depende de movimentos tão grandes, o que ainda não estamos vendo, bem além dessas estruturas que conseguimos imaginar? E quando essa cadeia de movimento chega até as estrelas, algo ainda mais estranho começa a aparecer. Porque não é só que as estrelas se movem.
Não é só que elas formam galáxias, né? É que até essas galáxias não estão paradas em lugar nenhum. Elas se agrupam, se afastam, se reorganizam em estruturas gigantescas, como se o universo estivesse constantemente escrevendo e apagando o próprio mapa. E aí surge uma sensação incômoda. Se tudo está em movimento, então onde exatamente isso está acontecendo? Não existe um fora para observar tudo de forma fixa. Cada ponto do universo é, ao mesmo tempo, observador e viajante, e isso muda completamente a forma como pensamos a realidade. A gente tende a imaginar o cosmos como algo sólido, com peças encaixadas, mas quanto mais você aprofunda, mais ele parece um processo, um fluxo, algo que nunca termina de se construir. E talvez seja por isso que, mesmo depois de entender tantos ciclos, ainda sobra aquela impressão de que existe algo além, algo que não estamos conseguindo enxergar, não porque está escondido, mas porque estamos dentro dele. Como tentar entender o oceano sendo uma onda. E nesse ponto, uma pergunta começa a crescer silenciosamente. Se tudo que conseguimos observar já está em movimento, o que define o próprio tecido onde esse movimento acontece? A gravidade organiza. O tempo parece fluir, a matéria responde. Mas o que sustenta esse palco inteiro? E mais importante, ele também está em movimento ou nós simplesmente não temos a escala necessária para perceber? Perceba como isso muda tudo, porque até aqui o movimento parecia uma propriedade das coisas. Agora ele começa a parecer uma característica do próprio universo. E isso cria uma tensão nova, uma espécie de silêncio entre os pensamentos, como se existisse uma camada ainda não nomeada, bem abaixo de tudo o que chamamos de realidade. E quanto mais você observa, mais percebe que essa camada não está distante. Ela está aqui, agora. Em cada instante em que você acha que algo está parado, nada está realmente parado, nem por um microsegundo, nem você, nem o planeta sobre você, nem a galáxia inteira que te carrega como se fosse uma corrente invisível. E isso nos traz de volta para algo que parecia simples, mas nunca foi: a sensação de estabilidade. Porque estabilidade não é ausência de movimento, é movimento sincronizado. É tudo se deslocando junto, sem se contradizer. É por isso que você consegue ler isso sem sentir que está viajando a velocidades absurdas pelo espaço. Porque você faz parte do mesmo ritmo, do mesmo fluxo, da mesma dança. E aqui existe um detalhe quase perturbador. Quanto mais perfeito é esse alinhamento, menos você percebe que ele existe. A invisibilidade do movimento é o que cria a ilusão de permanência. E essa ilusão não é um erro, ela é o que permite a vida funcionar. Imagine se você percebesse, a cada segundo, a escala total desse deslocamento, se cada passo seu viesse acompanhado da consciência absoluta de que você está atravessando o cosmos inteiro junto com o planeta. A mente não aguentaria, então o universo faz algo brilhante. Ele esconde o excesso de movimento dentro da relação entre as coisas e transforma a velocidade em experiência. Mas agora vem a parte mais estranha. Se essa relação é o que cria a sensação de estabilidade, então a realidade depende de conexão, não de fixidez. E isso abre uma possibilidade que quase ninguém considera. Talvez não exista coisas isoladas no universo. Talvez existam apenas relações em movimento, e tudo o que chamamos de objeto seja só um nó temporário nessa rede gigantesca. Pense nisso por um segundo. Você não está parado, você está sendo continuamente reconstruído por relações físicas, gravitacionais, energéticas e temporais que mudam o tempo todo, e ainda assim, você continua sendo você. Como isso é possível? Onde exatamente termina um sistema e começa outro? E se não existe uma fronteira real? Essa pergunta não fecha, ela abre, e quanto mais você tenta segurá-la, mais ela escapa para camadas mais profundas. Porque agora não estamos mais falando só de estrelas ou galáxias, estamos falando da própria ideia de separação. E é aqui que algo muda no tom de tudo isso, porque existe uma diferença enorme entre entender o universo e perceber que você está dentro do que está tentando entender. Nesse ponto, não existe mais distância confortável.
Só continuidade. E essa continuidade leva a uma conclusão silenciosa, mas difícil de ignorar. Se tudo é movimento conectado, então o que chamamos de realidade pode ser apenas uma descrição parcial de algo muito maior, que ainda não temos linguagem para nomear. E talvez seja por isso que certas perguntas continuam voltando, não porque não têm resposta, mas porque a resposta ainda não cabe no nosso tamanho. E mesmo assim, a gente continua olhando para cima, continua tentando medir o incomensurável, continua tentando transformar fluxo em significado. E talvez isso seja o mais humano de tudo, porque no meio desse universo que nunca para, a consciência surge como uma forma de perceber o próprio movimento. E por um instante raro, o universo se observa através de você. Se você gosta de ideias assim, onde uma simples percepção sobre movimento abre um abismo inteiro de realidade escondida, não desvie agora. Fique até o final, porque o que vem a seguir conecta tudo isso de um jeito que muda completamente a forma de enxergar estabilidade, tempo e existência. E se esse tipo de mergulho profundo na estrutura invisível do cosmos te prende, então inscreva-se no canal, porque aqui a gente segue exatamente por essas camadas onde o óbvio termina e o desconhecido começa. E quando você sente essa virada, algo fica claro. Nada disso era sobre distância, era sobre pertencimento ao movimento. E agora, com essa ideia pairando no fundo da mente, a próxima camada começa a se revelar de forma ainda mais inquietante. E é exatamente aqui que essa percepção muda de nível. Porque quando você aceita que já está dentro do movimento, surge uma pergunta que quase ninguém faz até o fim. Se tudo está em viagem constante, o que exatamente é parado? E mais inquietante ainda, quem foi que decidiu que silêncio significa ausência de movimento? Não existe pausa no que é feito de existência. Existe apenas mudança de referência. E quando você muda o ponto de referência, o que parecia estável começa a se revelar como algo vivo, pulsando, respirando em escalas que a mente humana mal consegue acompanhar. Mas espere, tem uma camada ainda mais estranha escondida nisso tudo. Porque não é só o planeta que te carrega, não é só a estrela, não é só a galáxia. É como se cada nível do universo fosse uma espécie de onda dentro de outra onda, empurrando tudo para frente sem nunca pedir permissão. E aí vem o choque silencioso. Se você mudasse apenas um detalhe na sua percepção, só um, tudo que você chama de realidade estável começaria a parecer um fluxo contínuo. A sua cadeira não é fixa, o chão não é fixo, o ar não é fixo, até a ideia de aqui começa a perder bordas. E mesmo assim, você continua sentindo segurança. Isso é o mais estranho de tudo. Porque a mente humana não foi construída para perceber escalas cósmicas diretamente. Ela foi construída para funcionar dentro delas. Então o universo não grita. Ele sussurra através da rotina. Ele se esconde no comum. Ele se disfarça de normalidade. E agora vem a parte que quase ninguém percebe de verdade. Cada pensamento que você teve hoje viajou com você nesse fluxo. Cada emoção, cada lembrança. Nada disso ficou parado em algum lugar interno, isolado. Tudo está sendo carregado por esse mesmo movimento gigantesco que começou muito antes de qualquer vida existir. Isso cria um tipo de continuidade invisível, uma espécie de rio que não para nunca, onde você não entra e sai. Você apenas reconhece que já estava dentro dele o tempo todo. E aqui nasce uma tensão curiosa. Porque quanto mais você entende esse movimento, mais surge a sensação de insignificância, mas ao mesmo tempo, mais cresce a sensação de pertencimento. Como se o universo não estivesse te esmagando, mas te incluindo. E talvez seja exatamente isso que sempre confundiu a percepção humana sobre o cosmos. Não estamos olhando para algo externo. Estamos percebendo uma estrutura da qual nunca fomos separados. Mas então, se tudo se move junto, por que sentimos tanta estabilidade no cotidiano? Por que uma mesa parece parada, uma parede parece fixa, um céu parece distante e imóvel? A resposta é quase decepcionante de tão simples e ao mesmo tempo profundamente desconfortável, porque tudo isso
Só parece estável se você ignora as escalas maiores. É uma ilusão funcional, uma espécie de acordo silencioso entre percepção e sobrevivência. E esse acordo funciona tão bem que você consegue viver uma vida inteira sem perceber que está atravessando o espaço em alta velocidade o tempo todo. Mas agora que você sabe disso, algo muda. O silêncio da noite já não é o mesmo, ele fica mais profundo. Não porque ficou misterioso, mas porque ficou compartilhado. O vazio não está vazio. Ele está cheio de trajetória. E aqui está o ponto em que tudo se conecta. Se você chegou até aqui, não é só curiosidade. É porque existe algo nessa ideia que quebra uma sensação antiga de separação. E é exatamente por isso que este tipo de mergulho não termina quando o vídeo acaba. Ele continua na forma como você olha para tudo depois. Então veja isso até o fim, porque a última peça dessa percepção muda completamente o jeito como você entende presença. E se você sente que esse tipo de viagem, onde ciência, existência e percepção se misturam até o ponto em que o óbvio começa a dissolver, te prende de verdade, então se inscreva agora. Aqui não é sobre respostas fáceis. É sobre essas camadas onde o mundo deixa de parecer estático e começa a revelar o que sempre esteve em movimento. E agora, a virada final. Se tudo que existe está em fluxo, então a ideia de chegar nunca foi o objetivo. O universo não está indo para algum lugar no sentido humano. Ele está acontecendo. E você não é um observador fora disso. Você é uma forma temporária de consciência dentro desse acontecimento. Isso muda tudo, porque deixa de existir a pergunta: para onde estamos indo? E nasce uma pergunta muito mais profunda. O que significa estar consciente enquanto isso acontece? E talvez a resposta não seja uma explicação. Talvez seja uma sensação. A sensação de que cada segundo já é completo por si só. Não porque o universo é pequeno, mas porque ele é contínuo demais para ser dividido em pedaços finais. E quando essa ideia assenta, algo curioso acontece. O medo de estar perdido no cosmos perde força. Porque não existe realmente um fora do caminho. Não existe um lugar de onde você caiu. Você nunca esteve separado. Você só está se movendo junto. E isso não diminui a vida. Isso amplia. Amplia uma conversa, um olhar, um instante comum, uma respiração silenciosa no meio da noite. Tudo passa a carregar peso cósmico sem deixar de ser simples. E talvez essa seja a maior ironia de todas. O universo inteiro não precisa ser sentido como algo distante para ser infinito. Ele já está aqui, dentro do que parece pequeno. E você também. Se esse tipo de reflexão muda a forma como você enxerga o cotidiano e te faz perceber que até o comum esconde profundidades que não acabam, então continue explorando isso conosco. Aqui a gente segue justamente essas trilhas onde o pensamento encontra o invisível e o invisível começa a parecer natural. Porque no fim, não existe chegada, existe apenas continuidade, e você já faz parte dela.